Olha só, esse é um vídeo aqui que você precisa de mais atenção, tá? Porque esse é o tipo de decisão muito importante. Não dá para errar nisso aqui. Então, eu vou me permitir até fazer algumas contas aqui, só para ter certeza que você teve o entendimento conceitual da coisa. Que é assim, o conhecimento popular, normalmente, ele vai dizer entre comprar e alugar, ele vai dizer, ó, tem que comprar. Por motivos do tipo, alugar é jogar dinheiro no lixo. Afinal de contas, o imóvel nunca vai ser seu. Você está pagando a parcela lá de aluguel e pô, não é teu, então você está jogando dinheiro fora. As pessoas não entendem o usufruto, né? Eu estou pagando para usar. Mas enfim, outra coisa, é melhor alugar porque mesmo financiado, é melhor comprar porque mesmo que seja financiado, quando você compra, você está pagando uma parcela lá e dentro dessa parcela você tem juros, mas você tem um pedaço que é o principal. Então, a cada parcela você está se tornando mais dono desse imóvel. Então, vale a pena esse esforço. Afirmações assim, elas podem fazer sentido, mas podem também se mostrar equivocadas. Afinal de contas, existem contextos onde alugar pode ser sim uma boa alternativa. O financiamento não significa ter posse do imóvel no primeiro momento. Na prática, o imóvel é da instituição financeira. E para os defensores de alugar a todo custo, nós também vamos ver que existem situações onde comprar pode ser o melhor negócio. Tudo isso depende de algumas variáveis e do que eu chamo de perfil imobiliário de quem vai comprar. Para começar, né, quem defende aluguel, tem gente que não consegue nem entender por que a pessoa está dizendo que é melhor alugar. Então, vou fazer uma rápida simulação. Supondo que você ou seu cliente tem dinheiro para comprar à vista, tá? Porque inclusive isso é uma coisa interessante. A pessoa fala, mas eu deveria comprar à vista ou financiado? Você tem dinheiro para comprar à vista? Tem ou não? Pô, então não tem dúvida, né? Já não é uma dúvida, mas vamos supor que a pessoa tenha dinheiro para comprar à vista e eu vou confrontar a decisão de uma compra à vista só porque ela é mais fácil de entender no primeiro momento com uma decisão de aluguel, tá? Então essa aqui é uma análise financeira introdutória. E aí eu estou olhando apenas para os aspectos financeiros, certo? Ou seja, os aspectos financeiros que devem ser levados em consideração. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os aspectos não financeiros são até mais importantes do que os aspectos financeiros numa decisão imobiliária. Então tem aqui, valor do imóvel. Para ficar fácil, vamos imaginar, deixa eu deixar aqui, um imóvel de R$1 milhão. Né? Quanto que custaria o aluguel desse imóvel? Então vou colocar o aluguel em vermelho aqui. O aluguel desse imóvel vai custar, isso vai depender da região onde você está, mas eu imaginando que ele custe 0,4% do valor do imóvel, ele custaria R$4.000. Significa que se eu compro o imóvel, dentre outros benefícios, eu deixo de ter essa despesa de aluguel todos os meses. Tá? Aí a pergunta é, você já parou para pensar que ao não comprar esse imóvel, você tem essa despesa, mas se eu posso comprar esse imóvel à vista, eu posso investir esse dinheiro. Se for o caso, a pergunta é, olha só, vamos colocar aqui essa outra alternativa numa outra cor que é verde. Ao investir esse dinheiro, qual que é o meu retorno médio mensal esperado líquido de imposto de renda? Isso vai depender da estratégia da sua carteira, vai depender do contexto, da taxa de juros, etc. Vamos supor, também na nossa análise didática, nesse primeiro momento simplória, que você tenha 0,6% líquido de imposto de renda na média todos os meses. Tá? Significa que eu teria aqui, ó, vou colocar um mais, tá? Esse aqui é você recebendo juros deste montante investido. R$6.000 todos os meses. Essa análise das pessoas que dizem, olha, é melhor alugar, ela é mais ou menos o seguinte, fica com esses 1 milhão, não compra, preserva, investe, e aí você vai receber 6.000 todo mês. Tá? Sendo que como você precisa morar em algum lugar, vamos supor que é o mesmo imóvel, aí você vai dizer, ó, isso aqui eu vou tirar os 4.000 do aluguel, e depois que você tira, você tem ainda, né, uma diferença positiva de 2.000, que é 6.000 que você recebe menos os 4 do aluguel.
E aí você reinveste esses 2.000, inclusive, para proteger o seu capital das correções inflacionárias do aluguel ao longo do tempo. Se você fizer isso, financeiramente, quando você coloca na régua, assim, ao longo do tempo, pode ser um negócio melhor. Ou seja, com consciência do que está sendo feito e com disciplina, financeiramente, o aluguel pode ser um bom negócio. Mas, primeira ressalva aqui, as finanças comportamentais nos provam que a maioria das pessoas não vai ter essa disciplina ao longo de tanto tempo. Logo, esta análise por si só, né, olhar para a taxa de juros, quanto é que é, o aluguel e tal, ela não é suficiente, por exemplo, para que eu indique o aluguel para um cliente meu que me perguntasse qual era a melhor estratégia para o contexto atual de vida dele. E fora isso, na vida real, a maioria das pessoas não compra à vista. Mesmo quando elas têm um dinheiro, elas não compram à vista. Para quê? Para preservar a liquidez. Então essa decisão, ela depende muito mais do que eu chamo de perfil imobiliário das pessoas ou do seu cliente, tá? Se você trabalha assessorando clientes. Na maioria dos casos, o perfil imobiliário, ele é mais importante do que o aspecto financeiro da decisão. E aqui, normalmente, é onde está a resposta para esta dúvida entre comprar um imóvel ou não comprar. Então é sobre isso que eu quero falar e é sobre este perfil imobiliário que eu vou concentrar aqui neste vídeo. O perfil imobiliário consiste em 4 características e cada uma delas ela vai nos ajudando a entender se você ou seu cliente está mais próximo ou mais distante do momento ideal de aquisição do imóvel próprio. Nós vimos que tecnicamente é possível lucrar morando de aluguel. Você faz isso de 2 formas: investindo o valor da compra à vista no mercado financeiro e usando os juros recebidos para pagar o aluguel, né? Ou você investe a diferença entre o valor do aluguel mensal e o valor da prestação que você pagaria. Tá? E essa diferença acumulada ela vai rendendo juros ao longo do tempo. Vou parar para explicar isso aqui. Imagina que você tem um aluguel de um imóvel de R$1 milhão, daria, sei lá, R$4.000 por mês. Se você fosse fazer um financiamento, tá? E a modalidade mais comum no Brasil é a tabela SAC, né? Onde a amortização é constante, mas as parcelas são decrescentes, ela continua mais alta, lá no final do contrato ela é menor, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, sobretudo nos primeiros anos, se eu financiasse na tabela SAC, tá? Um imóvel de R$1 milhão, a prestação que eu assumiria não seria de 4, né? Seria de mais do que 4, 6, 7. Vamos supor que fosse de 7. Então, a conta que a turma que vai defender aluguel poderia fazer é, olha, se você tem a dúvida, quer dizer que você teria capacidade de assumir uma parcela de 7. Se você tem uma capacidade de assumir uma parcela de 7, para ser justo, eu vou fazer o seguinte: se você alugar essa diferença entre 4, que seria o valor da parcela, de 7, que seria o valor da parcela, e 4.000, que é o valor do aluguel, essa diferença, 7 menos 4 dá 3, você deveria pegar esse dinheiro e investir. E ele vai rendendo juros, né? Ao longo do tempo, também essa história pode contar que alugar seria vantajoso. Dito isto, a primeira característica que deve ser considerada para que essas simulações onde alugar é uma opção mais vantajosa, e até para avaliar se sequer essa é uma opção, a primeira característica, eu vou escrever aqui, é essa aqui, ó. Disciplina. Disciplina. É o primeiro e começa por aqui, não é a primeira característica à toa do perfil imobiliário. Por quê? Se você não tem, ou seu cliente, um altíssimo nível de disciplina, nós temos um sinal verde para planejar uma compra. Não podemos esquecer que estas estratégias significam manter uma quantidade de dinheiro significativa aplicada no mercado financeiro durante anos. Isso não é para todo mundo. Tá? Então, primeira coisa, disciplina. Segunda característica do perfil imobiliário. Né? Isso aqui as pessoas às vezes ignoram, e ignorar isso aqui pode trazer um super problema. É o que eu chamo de submissão. O que é que significa submissão? Significa que a opinião final é do proprietário. É o dono do imóvel que vai determinar o que vai acontecer com o imóvel. É possível que o proprietário do imóvel
não esteja disposto a aceitar algumas mudanças no imóvel. Sobretudo quando a gente fala de mudanças estruturais. Então, o que você deve avaliar aqui, se você está pensando em comprar ou se é para o seu cliente, é se o fato da opinião final ser do proprietário incomoda. Porque estar sempre sujeito à aprovação é uma questão para algumas pessoas. E por isso, também deve ser levado em consideração na hora de tomar essa decisão. Se a pessoa que vai comprar, para ela é um grande incômodo, sempre está tendo que negociar e conversar e perguntar se pode fazer essa mudança e tal, então, mais um sinal verde para planejar a compra. O que seu cliente pode fazer, ou que você pode fazer se é contigo, caso você esteja considerando alugar, é entender a história por trás daquele aluguel, por trás daquele proprietário. Por exemplo, é muito comum haver maior flexibilidade nos imóveis que pertencem a investidores. Dentre outros motivos, porque essa pessoa ela não tem um vínculo emocional com o imóvel. Então, esse tipo de proprietário, ele tende a se incomodar menos com mudanças, com reformas no imóvel, a não ser que elas sejam realmente muito relevantes. Por outro lado, às vezes, nós estamos falando de um imóvel da família, que os pais se mudaram porque a filha foi transferida para trabalhar em outra cidade. Se o trabalho não der certo e essa filha tiver que voltar a morar lá, nós teremos um proprietário muito mais inclinado a descontinuar o contrato de aluguel e aí, nesses casos, ele vai tender a preservar as características originais do imóvel. Tá? Então, segunda característica é a submissão. Terceira característica é assim, nós não podemos ignorar o fato de que, no Brasil, nós temos uma cultura de amor ao tijolo. Nós ainda somos atraídos por questões patrimonialistas, o termo milionário ainda chama muita atenção. Então, justamente por isso, olha só que coisa interessante, as pessoas têm quase como se fosse uma percepção, que nem sempre é verdadeira, tá? Nem sempre ela é adequada, mas é uma percepção de segurança e de estabilidade quando o assunto é um investimento na casa própria, um investimento imobiliário, em imóveis. Mesmo você e eu sabendo que os imóveis pertencem ao mercado de renda variável. Tá? E que conceitualmente nós também sabemos que uma das diferenças entre o mercado de renda variável e o mercado de renda fixa é que no mercado de renda variável não há promessa de rentabilidade, ou seja, eu posso adquirir um imóvel e ele se valorizar, mas ele também pode se desvalorizar. Então, por isso, a terceira característica a ser avaliada dentro desse conceito de perfil imobiliário é isso aqui. Ó. Essa aqui tem que ter muito, muito, muito cuidado. É a segurança emocional. Tá? Esse SEG aqui é de abreviação, é segurança emocional. Tá? Isso é extremamente importante. Se a única forma da pessoa que está tomando a decisão ali ter conforto mental for assinando um contrato de aquisição de um imóvel, mesmo sabendo que esse contrato tem um financiamento envolvido, que 70% desse imóvel está financiado em 30 anos, mesmo sabendo que na prática esse imóvel ele não ainda é meu, mas se mesmo assim, para ter paz, a pessoa precisa dizer que comprou um imóvel, então você tem um sinal verde para compra. E vou falar mais, ignorar essa perspectiva comportamental às vezes é uma tragédia. Por quê? Às vezes, quando a pessoa opta por alugar conscientemente, por trás dessa decisão, se tem um entendimento claro de que existem benefícios, como por exemplo, ao alugar no meu contexto de vida, vou economizar juros futuros, essa economia nunca vai compensar o desconforto se houver a insegurança emocional de que, tudo isso que eu estou falando, eu precisava comprar para me sentir bem, etc. Então a pessoa tomou uma decisão pressionada por argumentos racionais, mas ela não estava preparada para tomar essa decisão. E aí não tem nenhuma economia de custo de juros futuros que compense esse desconforto emocional. Tá? E a quarta característica, também muito importante, tem a ver com a mobilidade, que tem a ver com o contexto de vida daquela família. Então, de novo, essa é uma característica muito relevante. Para algumas pessoas, a simples ideia de morar no mesmo lugar por muitos anos é insuportável. Por outro lado,
Se eu preciso de uma alta mobilidade, a estratégia de ficar sempre comprando e vendendo pode sair muito caro, tá? Porque basicamente é assim, quando você compra um imóvel, né, por um valor e você vende por um valor maior, incide sobre essa diferença um ganho de capital. Na legislação que vigora no momento de gravação desse vídeo aqui para você, se você comprar outro imóvel em até 180 dias, você não precisa recolher esse ganho de capital. Do contrário, você precisa, né? E isso aí pode sair muito caro. Então assim, mesmo que você compre e venda dentro de 180 dias, existem vários custos com o registro dessa venda e dessa nova aquisição de um imóvel que podem chegar a aproximadamente 5% do valor do imóvel, tá? Então, isso depende de qual imóvel, onde que ele está, se tem advogado envolvido, avaliador, corretor de imóveis, os documentos de registro, cartório, etc. Mas são gastos que precisam acontecer e que podem ser representativos. Ou seja, para quem busca muita mobilidade, você tem um ponto positivo para o aluguel. Está numa fase da minha vida que eu estou me mudando muito e tal, o aluguel passa a fazer mais sentido, pelo menos conceitualmente. E você vai perceber que existem pessoas que buscam estabilidade. E aí é fácil entender isso, né? Você se pergunta ou pergunta para o seu cliente o seguinte, olha, se atualmente a pessoa estiver morando num imóvel alugado, por exemplo, você se vê morando em outro bairro, em outro lugar, em outro condomínio? Por que isso é importante? Você vai perceber que tem pessoas que dizem assim, cara, é quase como um sentimento de pertencimento àquele lugar, àquela comunidade, né? Essas pessoas querem ficar talvez perto da família, elas não se veem morando em outro lugar. Para essas pessoas, do ponto de vista da mobilidade, ponto para compra. E por fim, ainda sobre o aspecto da mobilidade, vale lembrar que isso não está escrito em pedra. Essa preferência, ela vai mudando ao longo da vida. Foi o que aconteceu comigo. Então, durante muito tempo, quando surgia essa discussão lá em casa, eu falava o seguinte, olha, não é momento de comprar, porque a gente não sabe, será que a gente vai continuar em Recife? Qual vai ser o tamanho da nossa família? Não é? Porque é diferente, se eu tenho 4 filhos, é um tamanho de casa, se você tem um, é outro tamanho, se você não tem nenhum, é outro tamanho. Quando a gente estava ali prestes a ter o segundo filho, né, e que do ponto de vista da empresa já tinha maior maturidade, da carreira da minha esposa também e tal, a gente entendeu, pô, nós vamos realmente, né, tudo indica que vamos fincar raízes em Recife, tudo indica que, né, a gente vai ter um tamanho de família de 2 filhos, no máximo 3, então vamos, beleza. Né? Então a gente está preparado para comprar um imóvel do ponto de vista da mobilidade, né? Esse foi o grande condutor dessa decisão. Né? E é lógico que você tem que avaliar todos os outros aspectos também. Mas o que eu estou colocando aqui, percebe, cada uma dessas características dentro do grande perfil imobiliário, elas vão dizendo o seguinte, está mais para aluguel, está mais para compra. E aí com isso, qual a conclusão deste vídeo para você? Entre comprar e alugar, qual é o melhor caminho? Não existe caminho melhor, existe o caminho mais adequado. Por isso, a análise precisa ser feita caso a caso. E veja a complexidade disso quando você vai para a vida real. Uma das características, né, que eu trouxe aqui foi o quesito de segurança emocional. Algumas pessoas vão se sentir mais seguras ao estarem do lado comprador de um contrato de um imóvel. Outras, no entanto, vão se sentir mais seguras ao terem mais dinheiro disponível, que nesse caso seria a consequência de não comprar, porque eu não tenho que dar uma entrada, eu não tenho que me descapitalizar. Então, o mesmo critério ele pode ter pesos iguais em direções opostas, a depender de quem está analisando. Então, esse é um ótimo exemplo, inclusive, que evidencia a importância de um dos princípios que eu defendo muito para quem atua como o Wealth Planner, que é a coerência comportamental. E para fechar esse vídeo, o que é que nós temos de oportunidade em 2024 e diante? Quando você compra um imóvel financiado, a taxa de juros do seu contrato, ela tem uma correlação com uma taxa básica de juros, que é a taxa Selic. O Boletim Focus, que é produzido pelo Banco Central do Brasil e que, dentre outras coisas, lá você tem a projeção, a expectativa de mercado para a trajetória da taxa Selic, é que quando você olha 3 anos para frente, em 2024, a expectativa de mercado é de que ela termine em 9% ao ano, em 2025, 8,5%,
e que depois de 2026 ela se estabelece em 8,5. Tá? Vou colocar aqui o link para esse Boletim Focus, né, que é o mais recente no momento que eu gravo esse vídeo para você. Quando a taxa de juros cai, né, o custo dos contratos de financiamento imobiliário, né, com um pequeno delay, eles começam a cair também. Por quê? Porque tem essa correlação. Quanto maior a taxa de juros, maior é o custo efetivo total dos contratos de financiamento imobiliário. Quanto menor a taxa de juros, menor. Então, se você já financiou um apartamento, tá? E aí você espera, né? Ou seja, se você contratou o teu financiamento numa taxa Selic maior, e aí você tem que olhar qual era a taxa Selic quando você contratou o teu financiamento imobiliário. Mas o fato é que este movimento, essa expectativa de mercado é um movimento de queda de taxa de juros. Então isso pode representar uma oportunidade de portabilidade do seu financiamento imobiliário, que nada mais é do que ir para outras instituições financeiras, né? Depois que cai a Selic, falar o seguinte: olha, eu tenho esse contrato aqui que eu contratei quando a Selic era mais cara. Você tem interesse em quitar esse contrato? E aí eu passo a ter essa dívida, essa relação junto contigo? Muitas instituições financeiras têm interesse de fazer essa operação porque é o negócio delas, é vender crédito, né? Sendo que quando ela calcula lá quanto que vai ser a taxa de juros justa para esse novo contrato, que é celebrado agora numa nova realidade de Selic menor, isso representa uma economia em juros futuros astronômica muitas vezes, tá? Tem que se analisar caso a caso. Inclusive, se é o seu caso, se você tem um cliente nesse caso, eu vou colocar o link aqui para que você possa solicitar uma análise do nosso hub de crédito. A gente faz essa pesquisa, a nossa central de inteligência faz essa consulta para entender se tem oportunidade ou não tem oportunidade. E a grande lição aqui, mais do que 2024, é: se você tem um contrato de 20, 30 anos, não é para colocar na gaveta e esquecer, né? Faz muito bem você sempre estar acompanhando, pelo menos uma vez no ano, olhar, né? Isso que a gente faz enquanto Wealth Planners. Você faz uma revisão do seu planejamento financeiro holístico periodicamente, uma vez no ano, né? E uma das coisas que se avalia é: tem alguma oportunidade do ponto de vista de crédito para trazer economia de juros e assim mais folga orçamentária? Bem, se você quer fazer essa análise, clica no link da descrição. Então tem dois links aqui, o do Boletim Focus e o link da descrição para fazer uma consulta junto ao nosso hub de crédito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo um pouco mais longo porque o assunto merece. Se você conhece alguém que está pensando em comprar ou alugar, compartilhe esse conteúdo e, caso não seja inscrito ainda no canal, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse.